Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes e hoje eu trago aqui um vídeo um pouco diferente do que a gente tem trabalhado aqui no canal. Primeiro, é um prazer dizer que estar aqui com vocês, né, que tem assistido com tanto carinho os nossos vídeos. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado, né? Tá aqui já na versão final. Eu vou falar um pouquinho sobre o local que eu realizei, o PPGD, que eu fui vinculado durante o mestrado, um pouquinho da minha história com a pesquisa e também falar sobre pesquisa no mundo jurídico, que é um assunto que eu gosto bastante e que às vezes não recebe tanta atenção quanto deveria. Vou falar um pouquinho também da minha banca examinadora e como é que os membros da minha banca examinadora, sem dúvida nenhuma, influenciaram na minha pesquisa e acaba que também na minha visão de mundo sobre a matéria. Bom, pessoal, com essa parte introdutória, eu gostaria de falar antes do meu projeto sobre o que é a pesquisa para o mundo jurídico. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: o mundo do direito ele é muito habituado à prática. E a prática jurídica é, sem dúvida, uma das grandes bases de construção do jurista. A prática jurídica é aquilo que, de certa forma, constrói a nossa identidade. Né? A prática jurídica é aquilo que vai fazer com que a gente entenda de uma forma mais consumaz os institutos. Não obstante, a nossa figura como operadores do direito, e aqui tentando advogar na qualidade de bom defensor dos operadores do direito, vamos dizer assim, a prática é sempre aquilo que vai te nortear no seu âmbito profissional. Isso a gente defende, inclusive, né? Não obstante, os estudos para concurso público, que são muito difundidos hoje em dia, também aparecem nesse cenário. Né? Os estudos para o concurso público hoje são um mercado muito interessante e as oportunidades de concurso público cada vez mais profissionalizados nos oferecem também, né, a nós operadores do direito, carreiras incríveis a serem seguidas. Membros do Ministério Público, defensores públicos, magistrados, carreiras em tribunais de contas, enfim, procuradorias municipais, estaduais e nas carreiras da advocacia pública da União. Para ficar só com algumas, né, os delegados de polícia, enfim, as carreiras jurídicas que sempre nos mostram outros caminhos. Não obstante, existe um terceiro elemento nesse tripé do mundo jurídico atual no Brasil, né? Concurso público, prática jurídica e a pesquisa. A pesquisa, meus amigos, ela é um dado fundamental em outras áreas das ciências sociais. Isso porque a gente não precisa nem falar das ciências exatas, das ciências biológicas ou das ciências da natureza, né? Nessas a pesquisa é quase que uma regra. Os médicos, apesar de praticarem, né, a medicina, evidentemente, mas são cientistas, são pesquisadores também, quando se propõe a isso. Os biomédicos, os profissionais da odontologia, os biólogos, os químicos. Em geral, essas profissões são ligadas a uma pesquisa mais ligada a uma visão prática da natureza, né? Observar fenômenos. Nós do direito estamos no campo das ciências sociais e aplicadas, né? E, enquanto ciência social aplicada, a prática e a pesquisa devem andar unidas. E a pesquisa é o grande fomento de novos temas. É com a pesquisa que você discute elementos que você não discutiria se só ficássemos vinculados à prática jurídica. Então, não custa lembrar, né? Todos nós, operadores do direito, passamos por um bacharelado em direito, né? É o primeiro grau do curso superior. Logo após existem, né, as pós-graduações lato sensu, que são as chamadas especializações,
em geral, né? São cursos que vão dar uma visão ampla para a gente de uma determinada disciplina. Eu, por exemplo, tenho 2 especializações, uma em Direito Notarial e Registral e uma em Direito Empresarial, como eu sempre falo no começo dos vídeos. Então, as pós-graduações, elas dão para a gente uma visão explícita daquele tema, ou seja, a gente, se na graduação não consegue ver com tanta profundidade alguma coisa, na pós-graduação você consegue aprofundar e até mesmo às vezes conhecer novos institutos, que na graduação, pelo amplo campo jurídico que a gente tem que conhecer, a gente não consegue ver com tanto carinho. E eu tenho a pós-graduação stricto sensu, né? Eu tenho o mestrado e o doutorado, que são etapas mais avançadas da pesquisa. Apesar de serem títulos, mestrado e doutorado formam pesquisadores. E no nosso campo aqui, formam pesquisadores do mundo jurídico. O que é muito importante que eu queria que você levasse em consideração? Para você ser pesquisador, você não precisa necessariamente ter títulos de ser mestre ou doutor. Alguém na graduação, que faz parte de um projeto de pesquisa, exerce perfeitamente essa função de pesquisador, ainda que no início de carreira. Um pós-graduando, quando faz, por exemplo, um seminário em lato sensu, também, apesar de ver elementos mais práticos, é perfeitamente concebível que ele escreva um artigo. E aí também fomente essa atividade de pesquisa. É porque no mestrado e doutorado, sobretudo no doutorado, essa atividade fica muito mais clara, muito mais factível. Maravilha? E claro que o grau de exigência aumenta. Mas sem mais delongas, eu queria destacar com vocês o seguinte: a pesquisa no mundo jurídico é importantíssima, para não dizer que ela é fundamental. Não existe direito sem pesquisa. Então, a gente tem que pensar que as teses doutrinárias que surgem, o posicionamento dos tribunais, decorre muito e muitas vezes de uma boa estrutura de pesquisa, de algum pesquisador que se aprofundou sobre aquele tema e trouxe esse posicionamento ao Brasil. Meus amigos, a gente cansa de ver exemplos disso no direito do consumidor. A teoria do diálogo das fontes surgiu de trabalho de pós-graduação. Então, as teses que a gente trabalha, elas, no dia a dia, né, elas estão mais do que entranhadas nos mais amplos espectros da pesquisa no mundo jurídico. Então, vou falar um pouquinho, então, da minha dissertação e também um pouco do que me influenciou nesse caminho. Eu fiz o meu mestrado no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, o Unisal, no campus São Joaquim, em Lorena. Eu ingressei no ano de 2020, assim que saí da graduação, e tive a felicidade de terminar, completando todos os créditos, no primeiro semestre desse ano de 2021. O trabalho tem 151 folhas, não é um trabalho extremamente abrangente, é um trabalho com recorte bastante específico, e que é intitulado A Ação Civil Pública da Lei 7913 de 89 como instrumento processual efetivo ao acionista hipossuficiente. Então, esse foi o título que eu separei para o trabalho. Como uma pesquisa de pós-graduação stricto sensu, esse trabalho nos desafiava a imaginar um cenário um pouco diferente do mundo atual. Eu tive como orientadores a professora Milena Zampieri Selman, foi a minha orientadora, professora Milena Zampieri Selman, e na minha banca de defesa eu tive a presença da professora Deise Rafaela Silva e do professor, e aí como examinador externo, professor Vinícius Figueiredo Chaves. Todos esses juristas que compuseram a minha banca, sem dúvida nenhuma, e eu tive essa oportunidade de serem pessoas que me ajudaram na formação deste trabalho. A professora Milena, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professor Vinícius, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
e a professora Daisy, doutora em Direito pela Faculdade Metropolitana de Santos. Todos esses juristas tiveram um alto grau de colaboração nessa pesquisa, sobretudo na parte dogmática, né? E também na parte de divisão do trabalho. E a minha orientadora, em especial, a professora Milena, por depositar tanto do seu tempo nessa pesquisa. Bom, a base que eu queria destacar com vocês é a seguinte. Nós vivemos uma realidade hoje de democratização do mercado de capitais. O que é isso? Se antigamente o nosso cenário era de que as pessoas presentes na Bolsa de Valores, pessoas físicas que eu estou falando, presentes na Bolsa de Valores, eram apenas pessoas com alto grau de escolaridade e um alto grau de capital investido ou com potencial de investimento de capital, esse cenário se modifica sensivelmente na atualidade. Não é incomum que a gente encontre pessoas com baixa renda e um baixo grau de escolaridade que, pelo YouTube, você pode ver isso em propagandas de vídeos no YouTube, pela televisão, enfim, por diversos mecanismos atinentes ao mundo de propaganda que a gente vive hoje, essas pessoas chegam ao mercado de capitais, cada vez menos instruídas e cada vez mais jovens. E cada vez mais pessoas com, não pouco, mas um menor potencial econômico do que existia antigamente. Essas pessoas chegam, muitas vezes, sem informação e numa condição de hipossuficiência completa, econômica, informacional e jurídica. Então, o trabalho, qual era o grande problema de pesquisa desse trabalho? Tentar encontrar, num cenário de mercado de capitais extremamente democratizado e ampliado, um instrumento jurídico que fosse viável para sua proteção, ou seja, para a proteção daqueles hipossuficientes que ali estivessem caracterizados, sobretudo contra abusos dentro do mercado de capitais. Portanto, esse é um trabalho de processo coletivo, mas também é um trabalho de direito privado, porque foi necessário, sobretudo de direito empresarial, pois era necessário avaliar as condições amplas de proteção, né, vamos dizer assim, dos litigantes. Meus amigos, primeiro ponto que eu gostaria de destacar foi esse, com relação à hipossuficiência, e agora a gente começa a falar um pouquinho das divisões do trabalho. Eu vou abrir aqui o sumário na frente de vocês. E aqui, meus amigos, a gente chega ao primeiro, evidentemente, a introdução. Aqui, o sumário. Não sei se vai dar pra ver daqui. Mas aqui, ó, o sumário. E o primeiro capítulo, eu discuti a proteção jurídica dos direitos coletivos em sentido amplo. E a primeira coisa que eu discuto é da codificação, a crise no direito privado e a transição aos microsistemas jurídicos. O capítulo 2 é o capítulo que diz sobre a Lei 793 de 89 no microsistema das ações coletivas. Depois eu falo um pouco do investidor de varejo no atual cenário do mercado de capitais brasileiro. E por fim, eu dou resposta ao problema de pesquisa, a ação civil pública da Lei 793 de 89, sendo, ou aqui como, instrumento efetivo para a reparação do acionista hipossuficiente. E aí eu proponho algumas ideias para isso. De qualquer forma, vamos começar com o primeiro capítulo. A formação de um microsistema jurídico é uma lógica do direito moderno. Trabalhar com um microsistema é trabalhar com um elemento mais sofisticado do que um código. E essa é a grande realidade da gente parar para pensar no papel dos códigos no direito dos séculos anteriores. Vou dar um exemplo, que é um exemplo famoso. O Código Civil Napoleônico foi um grande instrumento de exportação dos valores da Revolução Francesa, que eram valores essencialmente liberais. E com base nisso, o Código Civil Napoleônico trazia quase que uma
regra geral de segurança e previsibilidade dos negócios. Então, o Código Civil Napoleônico trazia uma realidade do início do século XIX, mas que tinha uma raiz muito profunda com relação a um paradigma privatista muito forte, sem dar muita atenção a valores sociais, como a gente vê no nosso Código Civil brasileiro, né? De 2002. Então, o Código Civil Napoleônico, assim como o Código Civil de 1916, tinha uma feição extremamente privatista que levava levava em consideração relações familiares extremamente desproporcionais e com protagonismo extremo à figura masculina. Não se admitia outro tipo de família, como a gente tem hoje, né, configurada na Constituição e no Código de 2002. Nós temos uma figura de um direito uma figura de um direito contratual muito rígido. Nós tínhamos uma figura bem defensora, quase que na totalidade, de uma propriedade única. Então, diferente do que a gente vê hoje, né, de multipropriedade, enfim. Tínhamos uma ideia muito central de propriedade, né, sem muitas relativizações. Tudo isso foi fruto de um tempo. Contudo, os códigos começaram a ser o centro do mundo jurídico e não conseguiam acompanhar a dinâmica da lei. Correto? Então, os códigos não conseguiam acompanhar essa naturalidade com que os eventos ocorriam. E eu tinha que não colocar o mundo dentro de um código. Eu tinha uma série de leis esparsas que regulamentavam assuntos e, junto com um código, fazem uma comunicabilidade bastante interessante. Então, dá um exemplo aqui no direito civil brasileiro mesmo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trata de uma temática do direito civil, mas é uma lei própria. A lei de locação trata de uma temática que, em geral, é do direito civil, mas é uma lei própria. Ainda que o código fale sobre locação, né? Isso é muito interessante. Enfim, eu tenho uma série de temáticas aqui presentes que se comunicam entre si. Eu posso utilizar institutos de cada uma delas, se comunicando entre um e outro, e ao operador do direito é facultado a utilização deles. Maravilha? Então, ao operador do direito é perfeitamente possível que se dê essa visão. Eu quero utilizar um instituto aqui da lei porque ela é mais vantajosa ao hipossuficiente ou à parte juridicamente vulnerável do que uma proteção que esteja no código. Então, eu tenho uma ampla comunicação entre leis esparsas e códigos e entre leis. O que fica bastante claro é que no Brasil, na nossa tutela coletiva, a gente tem isso. Nós temos não uma infinidade, mas uma série de leis que trazem situações jurídicas coletivas e que nos ofertam instrumentos para poder reivindicá-las ou defendê-las. Então, basicamente, nós temos o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação civil pública, a ação popular. Nós temos uma série de leis da tutela coletiva brasileira. Não obstante, todas essas leis, de alguma forma, fazem a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, uns com mais força do que outros. Por exemplo, a ação popular, em geral, inclusive essa é a visão do STJ, não tem por fundamento, por exemplo, fazer a defesa de um direito individual homogêneo. Isso é pouquíssimo provável. Da mesma forma que a ação civil pública é amplamente utilizada para a defesa desse tipo de direito. Então, percebam, e o mandado de segurança coletivo, quanto da sua face coletiva, defende direitos coletivos em sentido estrito. A questão aqui é entender que todos esses instrumentos têm uma comunicação bastante expressiva. E
a base desse microsistema da tutela coletiva se encontra no Código de Defesa do Consumidor com a Lei da Ação Civil Pública. Esse é o núcleo duro da tutela coletiva brasileira. Contudo, quando eu fui pesquisando e quis correlacionar essa problemática do mercado de capitais com a presença de hipossuficientes e a tutela coletiva brasileira, me surgiu essa obra aqui, que é bastante interessante, inclusive de um perfil do Instagram chamado Societário Raiz. Esse livro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. A tutela coletiva do acionista minoritário. Os 30 anos de vigência da Lei 793 de 89, uma visão prospectiva construtiva. E esse livro aqui, pessoal, me ajudou muito na construção da minha dissertação. Por quê? Porque a Lei 793 de 89, ao nosso ver, e essa é a grande resposta ao problema de pesquisa, é o instrumento jurídico mais viável para a defesa do acionista hipossuficiente. É que eu faço um corte, levo para a figura do acionista hipossuficiente no mercado de capitais. E daqui, meus amigos, não há muito mais discussão. Não discussão da pesquisa, pelo amor de Deus, né? Mas não há muito mais discussão no meu trabalho. Por que eu digo isso? A Lei 7913 de 89, ela é uma espécie de ação civil pública. Isso é o primeiro ponto. Então, no Brasil, nós temos, desde 1989, e essa lei sofreu uma modificação relevante pela nova legislação da Lei 14.195 de 2021, mas nós vamos falar disso no final. Então, nós temos desde 1989 uma ação coletiva que defende os acionistas, os investidores no mercado de capitais. Então, existe uma tutela coletiva do acionista minoritário. E isso é muito importante. Perceba, nós não estamos falando de hipossuficiência. Hipossuficiência é um outro conceito. Mas é evidente que o acionista hipossuficiente também será minoritário, né? Então, isso é muito caro ao trabalho. Eu tenho um instrumento da tutela coletiva nacional que por ser uma espécie de ação civil pública, encontra mais do que uma ampla comunicação com a Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, que aqui a gente chama de geral, e que tem uma série de instrumentos protetivos, porque o mercado de capitais aqui é um ambiente em que vai se discutir relações evidentemente econômicas. Mas eu tenho uma lei da ação civil pública, que a gente está chamando aqui de geral de 85, que tutela uma série de bens jurídicos, meio ambiente, enfim, consumidor. Então, por que não utilizar esses instrumentos numa ação civil pública específica do mercado de capitais? Maravilha? Então é mais ou menos isso que passa o primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu falo de um pouquinho da Lei 793 de 89, como uma parte dessa tutela coletiva brasileira, e falo de alguns tópicos. Primeiro, a hipótese de cabimento dessa ação, depois a legitimidade ativa, depois a legitimidade passiva, a liquidação de sentença coletiva e depois o cumprimento de sentença. Eu vou dar um destaque, até para o nosso vídeo não ficar extremamente longo, a questão da legitimidade ativa. As hipóteses de cabimento, pessoal, na nossa opinião, a gente teve oportunidade de escrever um artigo na revista da Lex Magister de Direito Empresarial, logo no começo desse ano de 2021, foi a primeira edição, falando um pouquinho da hipótese de cabimento dessa lei no combate à prática do insider trading, que é uma prática abusiva no mercado de capitais de uso de informação privilegiada. Então, a gente teve a oportunidade também de expandir um pouquinho essa lógica, né, da lei da tutela coletiva. De qualquer forma, tem que ficar bastante claro para vocês que e aí essa é uma opinião nossa, que a hipótese de cabimento não se limita apenas ao que diz a lei, mas a qualquer conduta lesiva no mercado de capitais.
seria passível de se utilizar a lei. A lei fala lá no inciso 1 do insider trading, fala de algumas condutas, mas seria interessante a gente entender que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, certo? Quanto à legitimidade, essa lei, até a entrada da Lei 14.195 de 2021, previa apenas como legitimado ativo o MP. Então, apenas o Ministério Público teria legitimidade ativa, então nós estaríamos aqui diante de uma legitimidade ativa extraordinária e exclusiva, que o MP não litiga em nome próprio, ele litiga em nome dos lesados, e exclusiva, porque só o Ministério Público pode ingressar com essa ação. Essa lei foi modificada para colocar também a CVM. O que a gente defende, pessoal, é que esse rol não seja exclusivo, né, ou agora apenas com duas entidades, mas que siga os parâmetros do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública Geral, que fala dos entes da federação, das associações constituídas há pelo menos um ano, enfim, do próprio Ministério Público, da Defensoria Pública. Então a legitimidade ativa tem que seguir, ou poderia seguir, a mesma lógica do artigo 5º lá da Lei 7347 de 85. Já existem, inclusive, pessoal, ações que não tiveram a base da 793 de 89 porque falta de previsão legal, mas de associação de investidores que entraram com ações civis públicas comuns. Então tem que se, na nossa opinião, ampliar esse rol. Além disso, quanto à legitimidade passiva, sempre pairou alguma dúvida se deveria ser apenas o agente lesivo enquanto membro de uma companhia ou deveria ser a companhia em conjunto com o agente, ou seja, numa hipótese de litisconsórcio. Entende-se que isso varia muito de caso a caso, mas faria mais sentido colocar no polo passivo, em uma hipótese de litisconsórcio facultativo, a companhia e o responsável. Então imagine o seguinte: há uma demanda dessa natureza e coletiva da ação civil pública do mercado de capitais, e quem que figuraria como réu? Bom, como réu, o mais correto seria colocar todo mundo, ao nosso ver, evidentemente, todo mundo que de alguma forma contribuiu. Então vamos supor que fosse o administrador, um grupo de acionistas e a pessoa jurídica. Talvez ali fosse mais correto incluir todos eles: o administrador, esse grupo de acionistas e a pessoa jurídica propriamente dita, em uma certa analogia com o que acontece com a lei da ação popular. Lembra? Microstema, comunicabilidade entre os institutos legais. Maravilha? Então, mas há uma divergência, porque na realidade o litisconsórcio aqui é facultativo, não é obrigatório, varia de caso para caso a critério do magistrado. Eu só fiz essa analogia com a lei da ação popular para ser didática, mas aqui o litisconsórcio seria absolutamente facultativo, certo? Não se trataria de uma hipótese de litisconsórcio necessário. Bom, no outro capítulo, no terceiro capítulo, eu falo um pouquinho do investidor de varejo no atual cenário do mercado de capitais nacional. Como eu disse, cada vez mais pessoas, e eu me utilizei de dados do relatório do investidor da Ambima e de dados da Bolsa de Valores da B3, de que cada vez mais jovens estão entrando no mercado de capitais com menos poder econômico, com menos formação escolar e menos informações sobre a própria instituição mercado de capitais, por assim dizer, se a gente pudesse dizer que o mercado é uma instituição. Então, eu tenho as 3 hipossuficiências aqui demonstradas. Eu tenho a hipossuficiência econômica dessas pessoas, eu tenho a hipossuficiência de informações, porque essas pessoas, em geral, que aqui estão consideradas como hipossuficientes, não têm uma formação escolar condizente com a complexidade do mercado de capitais e também não conhecem o mercado em si. Isso foi muito comum na pesquisa que a Ambima realizou no relatório do investidor,
de que quando se pergunta espontaneamente sobre ativos do mercado ou ativos de investimento, a maior parte das pessoas ainda falam poupança. Não falam ações, debêntures, enfim, nada disso. As pessoas falam poupança. Então, isso reflete um certo grau de desconhecimento sobre os ativos do mercado ainda. Maravilha? Então, eu tenho. E aí, concomitantemente, eu tenho a hipossuficiência jurídica. Quer dizer, são pessoas que são evidentemente mais fracas num litígio judicial do que a companhia. Maravilha? Tanto que as pessoas em geral vão socorrer da justiça, da assistência da defensoria pública, vão se assistir dos benefícios da justiça gratuita, enfim. Mas não vão ter um corpo jurídico especializado como a companhia tem. Diante disso, se propõe então a criação de uma figura na regulamentação administrativa da CVM do investidor de varejo hipossuficiente. Vai-se um traço. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, na regulamentação que a gente tem atual, eu tenho 3 figuras de investidor. Eu tenho investidor profissional, eu tenho investidor qualificado e eu tenho investidor de varejo. E aí, a gente tem que conceber que eu tenho uma diferença entre essas figuras. E tem que ficar bastante claro, ao nosso ver, que nem sempre, pessoal, é possível que eu tenha o mesmo grupo de pessoas dispondo sobre a mesma natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Os investidores profissionais são, sem dúvida nenhuma, o grupo mais qualificado do mercado. Por quê? Se a gente for levar o critério capital investido, para você ser considerado investidor qualificado, só de ativos investidos você tem que ter mais de 10 milhões de reais. Para o investidor qualificado, mais de 1 milhão de reais. E para o investidor de varejo, e aí vem a grande omissão regulatória nesse sentido, é qualquer valor num critério interpretativo restritivo da lei, qualquer valor que seja inferior a 1 milhão de reais. Mas você há de convir comigo que quem ganha 1 milhão de reais, ou melhor, quem tem capital investido de 999.999,99 centavos, possui uma realidade bastante distante de quem tem 500 reais investidos no primeiro aporte. E que é a média, inclusive, de entrada dos novos investidores na Bolsa quanto pessoas físicas, segundo os dados da B3. Então perceba, e esse é um dado bastante interessante, eu tenho um verdadeiro vazio regulatório aqui, porque estão na mesma classe pessoas que têm quase 1 milhão de reais investidos e pessoas que têm menos de 1.000. Todas elas são nesse bolão chamado de investidor de varejo. Então, o que se propôs foi uma divisão dessa classe de investidores de varejo hipersuficientes e investidores de varejo hipossuficientes. É desses investidores de varejo hipossuficientes que eu estou falando. E, bom, então quem é o investidor de varejo hipossuficiente? Propomos a utilização de dados da base da Defensoria Pública da União, que, regulamentando esse assunto, entendeu como hipossuficiente econômico qualquer pessoa que ganhe até R$2.000 por mês. Esse é o investidor de varejo hipossuficiente. Maravilha? Claro que isso economicamente falando, mas a baixa formação escolar em geral acompanha esse ganho mensal. Maravilha? E por que eu digo isso? Porque há oportunidades no mercado de capitais que são exclusivas para investidores qualificados e profissionais, que o investidor de varejo ainda não consegue acessar pelo alto grau de volatilidade e de risco desses ativos. E não é incomum que pessoas procurem esse tipo de oportunidade para poder ter um rendimento maior. Não obstante, essas pessoas, quando são lesadas por atividades dentro de uma companhia, por exemplo, enquanto acionistas, conseguem, por um aparato jurídico bastante forte, serem indenizadas ou serem ressarcidas de alguma forma.
em razão da prática de um ilícito, por exemplo, como o insider trade. Isso não acontece com os hipossuficientes, por uma razão muito simples. Essas pessoas não dispõem de entendimento ou de mecanismos jurídicos para serem ressarcidas. E aqui eu tenho um elemento porque muitas dessas pessoas colocam o dinheiro lá no mercado como uma hipótese de alternativa à poupança popular e têm um sonho de ganhar dividendos que vão auxiliar no pagamento das coisas da vida, como conta de luz, conta de água. Não é incomum que a gente veja em propagandas que buscam captar recursos para o mercado, diga-se, propostas assim, pague a sua conta de luz com dividendos, ganhe R$100 com dividendos. O que se quer dizer com isso? É que essas pessoas estão investindo na esperança de ganharem dividendos, pegar esse dinheiro e pagar contas, pessoal. Então, isso é muito diferente de alguém que vai num fluxo absurdamente complexo no mercado, de uma oportunidade de alto risco e coloca o dinheiro pensando num faturamento absurdo e logo após sai. Não é bem isso que nós estamos discutindo. Então, se propôs essa distinção e sobre essas pessoas que a gente está discutindo. Por fim, por que a ação civil pública da Lei 793 de 89 é o melhor instrumento? Primeiro, a via arbitral para o acionista hipossuficiente ela é inviável. Utilizando aqueles dados que a gente disse, de R$2.000 mensais como paradigma, imagine você que, utilizando-se dados de 2016 de uma determinada Câmara Arbitral, enfim, uma determinada Câmara Arbitral, que é a Câmara da Fiesp, da Ciesp, nós chegamos à conclusão, olhando os dados, que num litígio que envolvesse uma quantia próxima a 8 milhões de reais, que no mercado, analisando a realidade atual dos prejuízos que determinadas condutas podem trazer, nós percebemos que se 100 acionistas ingressassem com essa ação buscando a reparação, o custo para cada um se dividiria em aproximadamente R$2.200. Ou seja, os custos para um acionista ultrapassariam em aproximadamente 10% a sua remuneração mensal. Então a pessoa teria que gastar o salário todo de um mês dela em custas judiciais. Em custas arbitrais, perdão. Maravilha? O segundo ponto desse trabalho é entender que as tutelas provisórias têm um grande destaque. As tutelas provisórias, aqui a gente fala da medida cautelar, da medida antecipada e da tutela inibitória, são instrumentos extremamente capazes de fazer cessar as condutas ilícitas ou abusivas que estão lesionando essas pessoas na prática do mercado. E aqui, quando eu falo mercado, é dentro da companhia, porque eu já estou falando de acionista. Maravilha? Então, no fim, eu tenho na jurisdição estatal mecanismos muito mais poderosos de intervenção do que na jurisdição arbitral. E aí a gente dá o exemplo, por exemplo, da utilização mesmo do insider trading, que é até crime, né? Na lei do mercado de capitais, 63805, utilização, por exemplo, de informação privilegiada é crime. Com a tutela inibitória, que não tem discussão de periculo in mora, nem de fumus boni iuris, se reprime na hora pelo juiz essa conduta e ainda há a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, ou seja, a tutela coletiva aqui é perfeita para fazer cessar o ilícito e ter, inclusive, o cumprimento de sentença individual, para se tratar de um direito individual homogêneo, ou seja, o cumprimento de sentença é individual. E por fim a gente fala da ideia então de dupla reparação entre a sanção e a compensação. Eu tenho um paradigma aqui. Eu tenho que sancionar, eu tenho que combater, eu tenho que reprimir o comportamento, a prática do ilícito, e ao mesmo tempo eu tenho que abonar os lesados, ou seja,
eu tenho que compensar aquelas pessoas, sobretudo os hipossuficientes, que usam esse dinheiro para viver, ou têm a expectativa de utilizar isso para viver, que foram anteriormente prejudicados por práticas da própria companhia. Meus amigos, eu mostro mais uma vez a dissertação. Foi um prazer escrever essa dissertação. Eu tive a felicidade e a honra de ser laureado com a nota máxima do PPGD, que foi a nota 10. Felizmente eu tive considerações carinhosas da banca, além das críticas pertinentes ao trabalho. Trabalho, fico feliz que em certa parte da comunidade acadêmica foi aceita com alguma consideração. E fico feliz que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, da minha experiência prática e escrever um trabalho sobre tutela coletiva e um trabalho sobre mercado de capitais, que não é uma matemática simples. E eu agradeço a você que assistiu. Deixe seu like, comenta, por favor, e compartilhe o seu vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu colega operador do direito e, nesse caso, pesquisador também. Qualquer dúvida ou qualquer curiosidade sobre esse trabalho, pode me seguir, por favor, no Instagram, @lclox, vai estar na descrição do vídeo. E as indicações que eu fiz também vão estar lá na descrição. Maravilha? Pessoal, eu agradeço. Um forte abraço.